Vamos continuar louvando ao Senhor e declarar que Jesus é o caminho. Fora dele não há outro caminho. O Senhor é bom. O Senhor é bom. Senhor, eu creio em Ti, não posso mais me abalar. Vai valer a pena quando o grande dia chegar. Mesmo na tribulação eu tenho que acreditar que pelo amanhecer a alegria virá. Quem foi fiel e acreditou no dia de vai louvar, em comunhão com os irmãos, na glória da segunda casa. Desejo ouvir o Senhor dizer: fique à minha direita, filho, eu amo você. vai ser lindo ser chamado de bendito e receber o reino que pra mim foi prometido. Sonho acordado, sei que esse dia vai chegar. Emocionado eu cantarei: Jesus valeu a pena. Jesus é o caminho, você pode confiar. Não te deixar sozinho, segura na mão dele e vai. Jesus Jesus é o caminho, é o caminho. Você pode confiar. Pode confiar. Não te deixar sozinho, segura na mão dele e vai. Jesus é o caminho, nele eu posso confiar. É o bom pastor e nada me faltará. Tem tempos de guerra, ele mostra ser amigo. Prepara um banquete perante os meus inimigos. Sua fidelidade sempre me acompanhou. Enquanto eu viver, a Ti renderei louvor. Eu sei que vai entrar, Pai, no lugar santo. O coração tem que estar puro, puro e ser manso. Exaltar só o Senhor, o Rei de toda a nação. Esperar e crer na minha salvação. Pai, eu sei que a chave pra eternidade é buscar a Sua face em espírito e em verdade. Jesus é o caminho, você pode confiar. Não te deixar sozinho, segura na mão dele e vai. Jesus é o caminho, você pode confiar. Pode confiar. Não te deixar sozinho, segura na mão dele e vai. Segura e vai, segura e vai. Jesus é o caminho, você pode confiar. Não te deixar sozinho, segura na mão dele e vai. Jesus é o caminho, você pode confiar. Não te deixar sozinho, segura na mão dele e vai. E disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é o caminho. Segura na mão dele, crê com muita fé e vai. Suas vozes, diga isso. Jesus é o caminho, você pode confiar. Não te deixar sozinho, segura na mão dele e vai. Mais uma vez. Jesus é o caminho, você pode confiar. Não te deixar sozinho, segura na mão dele e vai. Jesus é o caminho, você pode confiar. Não te deixar sozinho, segura na mão dele e vai. Jesus é o caminho, você pode confiar. Não te deixar sozinho, segura na mão dele e vai. Segura na mão dele e vai. Aleluia. A Bíblia diz em Josué 1:8 que quando nós meditamos na palavra de Deus, de dia e de noite, nós seremos bem-sucedidos, seremos prósperos. Prosperidade não é decorrente de uma vida cheia de desafios com Deus na área financeira. Prosperidade é decorrência da meditação na palavra de Deus, da entrega. Quanto mais eu me entrego à Bíblia, quanto mais eu me entrego à palavra de Deus, mais próspero Deus faz em mim.
Amém? Interessante isso, né? Irmãos, antes de nós começarmos aqui a meditar nessa palavra, eu gostaria de fazer uma oração específica pela vida dos nossos familiares. É bem provável que você tenha algum parente que talvez esteja até mesmo internado, né? Porque agora com essa nova onda do vírus, há muitas pessoas, voltou tudo de novo, né? Essa internação, hospital cheio, aquela coisa toda. Então é bem provável que você tenha algum parente, alguma pessoa que você conhece. Eu vou pedir para que você os apresente agora em oração. Nós vamos orar, nós vamos separar aqui um momento para nós estarmos orando. Nós vamos orar também por aquelas pessoas que estão adoecendo emocionalmente, porque a pandemia os paralisou, né? Há pessoas que estão doentes, sofrendo, desde que começou a pandemia, não sai de casa, não tem força para nada, né? Não viaja, desenvolver aquela fobia social, síndrome do medo. Então, pessoas que praticamente paralisou a vida, porque os efeitos, os efeitos da pandemia na vida de muitos é que muitos, mesmo nunca tendo pego o vírus, mas estão doentes, não conseguem sair mais de um quarto, não conseguem mais ter contato. Há pessoas que não visita mais os pais, não visita mais não faz mais nada. E se você for parar a sua vida por isso, você não vive mais, né? Então eu aconselho você a orar nesse sentido. Talvez se você conheça, ou talvez você esteja nessa situação. Você fala assim: não, pastor, eu estou assim, só fico dentro de casa, né, não sai mais para nada, parece que a vida perdeu o sabor para mim, né? Isso já é um sinal de que você pode estar, do ponto de vista emocional, né, psicológico, você pode estar doente, né? O adoecimento é mental também, esgotamento mental. Então vamos orar. Se você queira apresentar uma pessoa, fica de pé. Eu vou pedir para você, no momento da oração, você colocar o nome dessa pessoa em oração. Nós vamos orar. Quero dizer aos irmãos que nós aqui, desde que começou essa pandemia, nós não tivemos nenhum óbito na igreja, de membros da igreja, né? Lógico, teve irmãos que perderam parentes, perderam avós, perderam pais, perderam mães, perderam pessoas da família, mas assim, de membro da igreja nós não tivemos nenhum óbito. E eu vejo isso, não falo isso assim com exibicionismo, mas eu falo isso como uma gratidão ao Senhor, por o Senhor ter nos guardado, porque a nossa igreja não fechou, irmãos. A nossa igreja não fechou. Fechamos aquele período de lockdown, devido às restrições, mas mesmo quando depois o governo autorizou, a gente continuou fazendo os nossos cultos. A igreja, as irmãs aqui, elas higienizam a igreja é limpa, tudo tem o álcool em gel, tudo. A gente procurou fazer tudo dentro dos princípios, mas a gente também acredita que se não for Deus nos guardando, não adianta, né? Então, pensa sobre isso, tem que dar sequência à vida, porque não vamos paralisar tudo, amém? Nós temos que caminhar e crer no Senhor. Feche seus olhos, lembra dessa pessoa agora. Também há pessoas aqui no meu coração, Senhor, que eu lembro agora, e eu os trago até a Ti, e eu peço a Ti, Senhor, que o Senhor ajude essas pessoas a vencer essas barreiras que estão impedindo essa pessoa de viver. Essa barreira, Senhor, eu acho que isso pode ser já uma manipulação maligna e diabólica, que tem feito as pessoas desenvolver uma fobia social, de contato. Deus, em nome de Jesus, nós cremos na Tua misericórdia, na Tua bondade. Acreditamos que o Senhor usa a ciência, o Senhor usa os médicos, o Senhor usa de todas as ferramentas, mas nós cremos absolutamente que a nossa segurança está em Ti, Senhor. Somente em Ti.
Por isso, Senhor, que eu te peço por esse irmão, por essa irmã, que nós estamos aqui orando nessa manhã, para que o Senhor os visite, aqueles que estão internados, aqueles que estão no hospital, aqueles que estão entubados, aqueles que estão com o pulmão comprometido. Jesus amado, visite-os nesse momento, visite-os nessa UTI, nesse quarto, e os cure, Pai, para a honra e glória do teu santo nome, Senhor. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém e amém. Pode ficar. Eu lembro que eu estou falando isso porque eu sei, irmãos, que há muitas pessoas que estão realmente deixando se levar pela o que a imprensa fala, pelo que a televisão fala. E isso também é um sinal de adoecimento. Se você quer ficar doente, fique assistindo telejornal o dia inteiro. Fica assistindo. Porque é só notícia ruim. Só notícia ruim. Eles ficam batendo naquela notícia, batendo. E é muita notícia. Então, é muita carga ruim, né? Sobre as pessoas. As pessoas ficam em casa, não saem e ficam se alimentando, né? Então, epidemias e pandemias, essas coisas daqui para frente vão ser muito comuns, porque o mundo está globalizado. Veja você que se fosse talvez há 50, 60 anos atrás, né, estourou uma gripe aqui no Brasil, ficava no Brasil. Hoje não, hoje se estourar uma gripe aqui, chega no Oriente Médio, chega na Ásia, chega na América do Norte, no Alasca, em semanas. Por quê? Porque nós vivemos num mundo globalizado. Pessoas viajam para lá, para cá, é navio que vem com turista, é avião, é isso, aquilo outro. Então, hoje as coisas estão assim. Nós chegamos lá no Egito, nós fomos visitar um mosteiro de monges evangélicos no deserto, num lugar que não tinha nada. E um dos eremitas, né, como eles gostam de ser chamados, dos monges, foi perguntado a eles se o vírus tinha chegado lá. Eles não têm internet, eles não têm televisão, não tem nada, né? E perguntou para ele se o vírus havia chegado lá. Ele falou, sim, 15 monges pegaram o vírus aqui. Eu falei, puxa, mas aqui no meio do nada, no meio do deserto, é uma comunidade de 140 monges, 10% pegou, né? Você vê, então, essas coisas, daqui para frente, vão ser muito comum. Agora, se a população ficar com medo de tudo, daqui a pouco você não vive mais. Você adoece, né? Quem agradece é o TikTok, é o Facebook, YouTube, é o Instagram, é o Twitter. Eles agradecem, eles estão ficando ricos e milionários, né? Por quê? Porque as pessoas estão deixando de viver para viver uma vida virtual. Vocês já ouviram falar do metaverso? Alguém aqui já ouviu falar do metaverso? Ótimo. Você depois digita lá no YouTube, põe lá, metaverso. O que isso vai impactar na vida das pessoas, né? Então, tem pessoas já comprando terrenos virtuais, que não existe no mundo virtual. Os avatares lá para montar aquelas coisas e tal, né? Então, as pessoas estão deixando, daqui a pouco, vão namorar virtualmente, eu não sei como vão fazer aquelas coisas virtual, mas está tudo caminhando para aquele ambiente virtual, né? Bem, mas agora nós vamos entrar no mundo aqui que não é virtual, é um mundo real, é um mundo que nos interessa. Vamos falar de um patriarca, de um homem de fé, um homem que foi rotulado nas Escrituras como um homem que andou com Deus, né? Nós vamos falar de Noé. Quais são aqui os sinais da salvação na vida de Noé? Então você abre aí a Bíblia no capítulo 8 de Gênesis. Eu não vou ler todo o texto, depois você pode ler e reler. Eu vou só fazer uma introdução e já vou entrar aqui nos pontos importantes, né? Então, a título de introdução, vocês sabem,
Nós estudamos no capítulo anterior que o dilúvio teve uma duração de 1 ano e 10 dias. Vocês sabem também que no dilúvio, o Noé, que foi o protagonista, entrou na arca com a sua família, com os seus animais, e a família de Noé foi a primeira família do mundo a experimentar uma quarentena, porque eles ficaram 40 dias, né? E depois mais 40 noites, e depois mais dias, mais meses, em total isolamento. Total isolamento. Dentro de uma arca. E nós fomos informados no capítulo anterior que nesse período a arca estava vagueando, né? Vagando sobre os mares, os oceanos. E então, veja você que esse texto aqui, ele vai tratar sobre o fim do dilúvio. O que acontece no fim do dilúvio, né? Sinais de vida aparecem. No fim do dilúvio, Noé estabelece um altar e começa a cultuar o Senhor numa terra prometida. Então, no fim do dilúvio, Deus lhe faz 3 grandes promessas que serão objetos da nossa meditação nessa manhã. Então, em primeiro lugar, verso de número 1, a Bíblia diz assim: lembrou-se Deus de Noé e de todos os animais, sejam eles selváticos, sejam eles domésticos, todos os animais que estavam com ele na arca. O termo lembrou aqui, lembrar-se, significa que Deus atentou para cumprir a sua promessa. Essa seria a tradução desse termo no hebraico. Tem um outro significado também. Lembrar-se significa um gesto para favorecer alguém, né? Vocês sabem que a língua hebraica é uma língua poética. Então, algumas palavras têm uma tradução poética, não é uma língua filosófica como é o grego, por exemplo, né? Então, olha que interessante. Deus se lembrou de favorecer Noé. Seria a tradução mais correta. Deus lembrou da promessa que fez a Noé. Então, qual o princípio que eu extraio aqui desse primeiro versículo? É que Deus não sofre de Alzheimer. Deus não é um ser que esquece daqueles que andam com Ele. Deus jamais abandonou Noé, mesmo ele estando confiscado, em quarentena, em completo isolamento dentro de uma arca. Deus não se esquece. Porque Noé foi um homem que honrou a Deus. Não foi um homem que desonrou a Deus. Não foi um homem que desobedeceu a Deus. Foi um homem que obedeceu. Então Deus se lembrou dele. Deus se lembra de você. Deus se lembra de mim, ainda que nós temos que enfrentar dilúvios, tempestades, tormentas, problemas, tribulações e lutas e tantas outras coisas, fracassos. Deus se lembra de nós. Às vezes, né, o pessoal está orando, aí na oração, o pessoal fala assim: Senhor, não se esqueça daquela promessa, que o Senhor fica lembrando Deus, né? Como se Deus fosse um ser esquecido.
Então ele precisa ser lembrado, né? Que ele esquece, né? Infelizmente ele esquece. Você acha que Deus esquece? Deus nos tem na palma das suas mãos. Ele conhece toda a nossa estrutura. Sabe exatamente todas as nossas necessidades. Então, o primeiro princípio que eu tiro aqui é o que fica implícito, é que um compromisso que Deus tem com aqueles que andam com Ele é de recompensá-los, é de favorecê-los, como Ele fez com Noé. Mesmo este estando numa geração incrédula e pervertida, Deus não se esqueceu dele. Ficou claro? Então você nunca mais diga assim: Deus esqueceu de mim. Deus me abandonou. É pecado falar isso. Ah, Deus me pôs, pastor, o último da fila. Ah, Deus, não. Deus não se esquece daquele que anda com Ele. Segundo lugar, ainda no versículo 1, no finalzinho, a palavra hebraica aqui para vento é a mesma palavra usada para o Espírito de Deus. Ruach, no hebraico, significa vento. E essa palavra vento, ruach, no hebraico, é a mesma palavra usada para Espírito. O Espírito de Deus, ruach, kadosh, Espírito Santo de Deus. Então, Deus, diz o texto, fez soprar um vento sobre a terra. Para Noé, o vento que sopra é o primeiro sinal de uma nova vida que se formará na terra. Depois que passa o dilúvio, para aqueles que andam com Deus, o que vem é novas expectativas, é novas perspectivas, é nova vida, é vento, é brisa suave. Então, não pense você que você vai atravessar essa vida sem experimentar provas, lutas e tribulações. Não dá. É impossível um ser humano passar a sua existência nesse mundo sem ter que enfrentar dor, sem ter que conhecer o fracasso, sem ter que conviver com angústia. É impossível. Todos, inclusive Noé. Imagina a angústia. 1 ano dentro de uma arca fechada, esperando Deus dar a ele a ordem para ele sair. Eu fico pensando, por que Noé e não o Dimas? Porque Noé com certeza não era ansioso como eu. Eu acho que eu não suportaria ficar 1 ano preso dentro de um caixote de madeira, olhando para o lado, bicho. Mas o homem aqui, Noé, foi um exemplo de superação. Então Deus fez soprar. E aí, no verso de número 2 e 3, veja que o texto diz, lá no finalzinho do verso 3, que foram 5 meses para que as águas fossem minguando e fosse escoando continuamente sobre a terra, porque são 150 dias, exatamente 5 meses. 5 meses o planeta precisou para que as águas fossem escoando e fossem adentrando em regiões subterrâneas, e para lá e para cá. Então veja você que é possível que o dilúvio tenha alterado de modo significativo os contornos da superfície terrestre, criando ilhas, criando regiões subterrâneas. Então, o texto diz que
as fontes do abismo foram fechadas, as comportas do céu também. As chuvas do céu se deteve, e as águas iam se secando, escoando continuamente de sobre a terra, e minguaram ao cabo de 150 dias. Ou seja, uma hora tinha que acabar. A luta que você enfrenta, a prova que você enfrenta, o dilúvio que você está, uma hora vai acabar. Uma hora chega a terra seca. Tenha paciência. Tenha paciência. Porque Deus sabe o que faz. Ele não te abandonou. E jamais te abandonará. Olha que interessante. Depois que a chuva se deteve, verso de número 4, 5 meses depois que o dilúvio começou, a arca é vista repousando sobre as montanhas do Ararate. Eu já disse a vocês que esse lugar seria hoje equivalente à Turquia Oriental. Isso mostra que o dilúvio não foi uma enchente local, mas ele foi um fenômeno universal, porque a arca foi parar na Turquia, em cima de um monte. Os estudiosos dizem que esse monte tem 7 quilômetros de altura. E a Bíblia diz que as águas do dilúvio cobriram todos os montes, 15 côvados de altura, 7 metros de altura. Então veja você que o dilúvio foi universal. Então, qual é a lição que eu tiro desse capítulo 8? Nós tiramos vários princípios aqui, mas qual a grande lição que fica para mim? É que depois que passa o dilúvio, a vida de Noé foi renovada. Depois que você passa pelas provas, Deus renova suas forças. Creia nisso, viu? Creia nisso. Pode estar fraco, pode estar capengando, pode estar, mas Deus renova. Toda semana Deus renova minhas forças para poder estar no ministério. Toda semana Deus renova minhas forças para eu poder seguir sendo fiel à minha vocação. Toda semana Deus renova minhas forças para eu ser uma pessoa responsável com o meu testemunho cristão. Toda semana Deus renova minhas forças para eu poder receber você aqui com um sorriso, com um aperto de mão, ainda que naquela semana houve luta, houve prova, houve perseguição, houve um monte de coisa. Então a gente paga um preço alto, mas no final, Deus coloca a tua bênção. É por isso que Deus multiplica. É por isso que Deus abençoa. Quando eu me converti, aos 23 anos de idade, eu estava fora da arca, brincando com as coisas de Deus, fazendo chacota com as coisas do Senhor, afastado de Deus, sem fé, perambulando, com más companhias, com más amizades. Mas um dia, Deus disse para mim, vem para cá, entra na arca. Jesus é a arca do crente. Quando entramos para dentro de Jesus, estamos salvos. E quando eu então recebi a Cristo como meu Senhor e meu Salvador, eu saí dessa desgraça chamada dilúvio, para experimentar a graça de Deus. Então Ele mudou a minha vida, mudou a minha história, mudou a minha família. Deus colocou pessoas ao meu redor, Deus me instruiu, Deus me vocacionou, Deus me preparou, Deus me deu pessoas, me deu amigos, me deu família, me deu esposa. Deus fez uma obra maravilhosa na minha vida. Então é melhor a gente ser sensível aos sinais
aos sinais da salvação. Deus, pode ser que você, mesmo na internet me assistindo, pode ser que você esteja distante, frio, desanimado, não quer vir para a igreja, não quer sair, não quer ir para lugar nenhum, sua vida paralisou. Quero dizer uma coisa para você. Fica de pé, cara. Siga Jesus. Problema sempre vai haver, luta sempre vai ter. O cão, o tinhoso, o bicho sujo, Satanás, sempre vai querer te importunar, te enfraquecer, tentar você. Mas o seu compromisso é com Jesus. Seja fiel, seja leal, seja obediente. Porque a Bíblia fala que aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Então eu quero encerrar aqui esse sermão orando. Deus se alegra quando vê um homem largando o vício, largando a sujeira, largando o mundo. Deus se alegra com uma mulher, quando essa mulher larga a prostituição, larga a incredulidade e vem fazer parte do reino de Deus. Irmãos, não é fácil entrar pelas portas na igreja. Não é fácil. Porque o diabo todo dia fica tentando. Não vai. Não creia. O diabo ele é um sedutor. A Bíblia diz que ele é um enganador, um sedutor. Então ele seduz, ele quer enfraquecer. Mas nós que temos o Ruach Kadosh, o vento sopra a nosso favor. O vento sopra a nosso favor. E é por soprar ao nosso favor que nós temos a segurança, que nós podemos dizer: bendito seja o nome do Senhor, que de dia a dia nos acumula de benefícios. Ele que é o Deus da nossa salvação. Amém? Fiquem de pé. Vou pedir para o Rony louvar ao Deus e nós vamos fazer dessa canção a nossa oração. Nós vamos fazer desse momento, nós vamos cantar isso para Deus e essa será a minha oração nessa manhã aqui com vocês. Vamos fazer isso? Amém? Então, Rony, nos leve em oração através dessa canção, por favor. Este lugar, tu és real. Vou me entregar totalmente. O teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer
és minha fonte, minha colheita, minha herança. Nesse lugar, tu és real. Vou me entregar totalmente. O teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Diga, se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Diga, minha fonte. A minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu amor. A minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu amor. Se eu me humilhar, diga, diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer e toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Se eu me humilhar, declare mais uma vez. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Jesus. Aleluia. Deus abençoe você e a sua família. Vai em paz em nome de Jesus. Uma boa semana. Que Deus abençoe a todos. Aleluia. Jesus.